Amém. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre uma jornada. Você tem uma jornada, eu tenho uma jornada. Último domingo do ano de 2025, 2024, já estou pela manhã. Último domingo do ano de 2024. A jornada não acaba porque é o último domingo. A jornada não acaba porque está findando o ano de 2024. Nós vamos continuar na corrida da vida cristã. Enquanto tem vida, tem crescimento e crescimento exponencial. Você está sendo convidado a crescer de forma exponencial. Você não está sendo convidado a decrescer. Você está sendo convidado a crescer. Um autor vai dizer que a vida é como andar de bicicleta. Nós temos que nos manter, a gente não pode parar. Quem aqui gosta de andar de bicicleta? Quem anda de bicicleta aqui? Olha, tem muita gente. Me diz uma coisa, você está andando de bicicleta. Se você parar, o que acontece? Pastor Ribas, o que acontece? Cai. Então, a vida cristã é como andar de bicicleta. Se você parar, você vai cair. Somos convidados, minha gente, para continuarmos nesta corrida cristã, nesse novo ano que Deus tem a nos dar, a nos presentear. Então, é sobre isso que vamos falar nesta noite, sobre a corrida nossa de cada dia, em todos os sentidos. Corrida na vida familiar, corrida na vida profissional, corrida na vida sentimental, corrida na vida corporal, na mordomia do corpo, corridas em todas as interfaces humanas. Mas excepcionalmente hoje, nós vamos falar sobre a corrida da fé. Porque eu posso até tentar correr as outras instâncias da vida. Nada vai ter sentido se eu não tiver correndo na corrida da fé. Talvez nesse ano de 2024 você tentou correr, mas não foi a corrida da fé. Foi a corrida de galgar um trabalho melhor, e isso é positivo, é bom. Foi a corrida de tentar galgar uma vida melhor no trabalho, na vida sentimental, na vida, na sua vida mesmo, introspectiva. Isso é muito importante. Mas tem o seu lugar. Você está sendo convidado nesta noite a galgar uma vida sobremodo excelente, que é a vida cristã. Essa não podemos parar. Não dá, porque é dela que todas as outras corridas vão ser manifestas e vão ter sentido. Ou então, nada vai ter sentido. Então, quero convidar você que abra a sua Bíblia, aí no texto aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. A minha versão é a NVI. Se você quiser acessar a sua Bíblia, fique à vontade, abrir a sua Bíblia. Olha só o que diz o texto sagrado. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que texto maravilhoso, texto magnífico. Queridos, nós sabemos que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, os jogos eram bastante populares nos tempos antigos. E o autor, quando escreveu esse texto aqui, a cultura grega, ela estava ali adentrada no Império Romano. Então, quando nós lemos esse texto, nós vamos entender, porque no Império havia uma prática de jogos. Em cada cidade havia um anfiteatro. E todas aquelas cidades, os atletas, eles se exibiam. Eles faziam proezas diante de multidões, dispostas sempre a correr,
a bater uma meta, a avançar, a prosseguir. Sempre, era com carruagens, a cavalos, a pé, sempre ali tentando fazer algum tipo de proeza. E no Novo Testamento, a vida cristã é comparada muitas vezes à corrida atlética. Não porque um está competindo para com o outro, não, mas pela demanda da autodisciplina. A preocupação do autor aqui é que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A impressão aqui é que é de um treinador ensinando, treinando os atletas numa competição. O autor estava ali levando eles à reflexão. Os leitores ali desta carta aos Hebreus estavam enfrentando fortes pressões, fortes problemas por parte de perseguições, sendo alvos da ação de falsos mestres, de falsos homens, que estavam levando eles a desistirem da fé cristã e voltarem para o sistema religioso judaico. Então esse é o enredo da carta. Então eles tinham que voltar à lei, ao sacerdócio, aos sacrifícios de animais. E sobre tais circunstâncias, os leitores estavam sendo tentados a desanimarem em se tratando da fé cristã. Por isso é que o autor, depois de apresentar esses argumentos belíssimos aqui, sobre a superioridade do novo caminho sobre o antigo, a supremacia de Cristo, apresentou uma grande relação de servos de Deus, que no passado deram um exemplo de fé, de conduta, de fidelidade, e que reforçaram a doutrina que o justo viverá por fé. Era isso que o autor estava querendo dizer aqui. E como reforço de persuasão para perseverar na fé cristã, ele comparou então a vida cristã a uma corrida semelhante à corrida desses atletas. Então, minha gente, todos nós estamos nesta corrida também, todos nós estamos empenhados também em uma corrida, a corrida da fé, estabelecida, proposta pelo próprio Deus. Você está nesta corrida? Ou você está parado? Nesta corrida, como foi o seu ano de 2024? Como foi a sua corrida da fé? Talvez se eu chamá-lo aqui para contar experiências, você vai falar só da sua vida profissional, das bênçãos que você obteve a partir de coisas desse mundo. Mas se eu chamar você para falar da sua vida cristã, no ponto de vista de crescer em Deus, o que você falaria? Você iria dizer isso? Eu cresci na fé, eu não parei, eu não caí, eu não vacilei. Os mares estavam ali à minha volta, estava tentando fazer com que eu naufragasse, mas eu continuei, persistindo, esperançoso, porque Deus estava comigo. Ou você não tem nada para falar, você ouve dos outros. Nossa, fulano passa por tanta coisa e é abençoado, mas eu não passo por nada, eu não tenho experiência cristã, eu não estou nessa corrida da fé. Pois o convite hoje é que você possa entrar no caminho da fé. E queridos, para conseguir um bom desempenho, algumas atitudes que precisam ser feitas. Primeiro, você precisa entender que você está nesta corrida. Mas qual é a corrida? Você está nesta corrida, na corrida da fé? Olha para essa imagem aí. Você está nesta corrida? Várias pessoas correndo, várias pessoas indo em direção à meta. Você está indo em direção à meta? Esta é a grande pergunta que tem que ser feita e ecoada nos nossos corações. Como está a sua jornada de vida cristã?
algumas atitudes, alguns requisitos necessários, algumas ações necessárias para os que correm. O autor aqui ele vai tirar algumas ilustrações no texto que nós acabamos de ler, para a gente prosseguir a vida cristã com perseverança. Ele vai mostrar aqui algumas atitudes, algumas ações que precisam ser adotadas pelos que estão empenhados na corrida da fé. Você está empenhado na corrida da fé, sim ou não? Está muito fraco. Você está empenhado na corrida da fé? Ou você vai começar o ano desse jeito? Ano novo, mas vida velha. Ano novo, mas nada novo. Você está sendo convidado a se empenhar nesta corrida da fé, sem vacilar, sempre prosseguir, sempre persistir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Esse é o desafio para mim e para você. Esse é o desafio para esse próximo ano. E aqui o autor ele vai mostrar essas atitudes. E a primeira coisa que ele vai dizer no texto, ele vai observar a nuvem de testemunhas. Se você ler o texto aí, essa palavra grega traduzida por testemunha significa pessoas que pelas suas ações testificaram o valor da fé. Pelas suas ações, pessoas cujas vidas testificaram a ação e o triunfo da fé testemunhadas nas Escrituras Sagradas. O texto vai dizer: estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O autor escreve aí, verso 1, parte B, referindo-se certamente aos heróis da fé do Antigo Testamento, que é citado lá no capítulo 11. Se você for para o capítulo 11, você vai ver, e provavelmente aqui os seus equivalentes no Novo Testamento. Mas, queridos, em que sentido o texto está falando testemunhas? Em que sentido aqui eles são testemunhas? O autor provavelmente está se referindo ao testemunho que eles deram sobre a terra, aqueles grandes homens e mulheres de Deus. Então, lembrar-se dos espectadores significa inspirar-nos a continuarmos, a não pararmos na jornada cristã. A jornada não acabou. Não acabou. Eles começaram a jornada, nós estamos continuando esta jornada que só vai acabar quando formos arrebatados, quando Cristo voltar, ou quando nós morrermos fisicamente. Mas enquanto isso não chega, há muita coisa ainda a ser feita. Então, olhando para esse texto aqui, nuvem de testemunhas, na mente do escritor, no original aqui, não é observar, aliás, não é simplesmente observar, mas servir de testemunho, como diz o especialista Wisby. Ele vai dizer o seguinte: essas pessoas não testemunham o que fazemos, antes elas testemunham a nós que Deus é capaz de sustentar até o fim. E elas até hoje nos servem de testemunhas para continuarmos nesta corrida da fé. Então, esses heróis da fé do passado nos animam através de seus exemplos, porque na corrida da fé, nós estamos correndo para onde? Para Cristo. A nossa meta é Cristo. A nossa meta não é esse mundo. Deus é bom nos dar coisas, nos abençoa todos os dias, mas a nossa meta em primeira instância é Jesus, é Cristo. O sentido da palavra aqui abrange as pessoas que tenham dado a vida em defesa da fé. Esses homens deram a vida em defesa da fé, e que nós possamos também nos levantar e nos posicionar em defesa da fé, e que nesta geração, nesse próximo ano que está prestes a começar, nós possamos continuar nesta jornada da fé, nesta corrida da fé, sem vacilar. O texto também vai falar, deixar os embaraços. O texto continua: os corredores se livravam de tudo que pudesse representar um peso prejudicial. Você já viu algum corredor ou um atleta carregando um saco de cimento para a meta? Você já viu?
Quem já viu aqui um corredor andando com um monte de roupa, blusa de frio, muitos aparatos? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Olhando aqui para o texto, todos os atletas sérios, eles se sujeitam de forma árdua à disciplina, que inclui alimentos, bebida, sono, exercícios, e para obter um grande desempenho durante a corrida, é preciso eliminar os excessos, Fernando. É preciso eliminar os excessos para continuar esta corrida. A ideia que o autor está passando aqui é da necessidade, assim como os corredores olímpicos procuravam se livrar do peso do corpo ou das vestes e calçados, o cristão também precisa se livrar de todo o peso da vida que possa impedir seu livre desempenho espiritual. Seu livre desempenho espiritual. Então, uma pergunta: o que tem impedido você de correr exponencialmente falando? O que tem impedido você de correr na jornada cristã? Tem embaraços, tem muita coisa aí, tem pesos. Então começa a refletir, começa a jogar fora, começa a fazer uma autoavaliação. Como foi esse ano de 2024? O ano de 2025 vai ser do mesmo jeito? Você vai continuar carregando essas tranqueiras, esses fardos, esses pesos? Ou você vai se livrar para você viver literalmente para Deus? E aí tudo na sua vida vai ter sentido, vai ter significado. Conversando com um jovem a semana passada, e esse jovem falando para mim assim: pastor, a minha vida não tem significado. Eu não sei para que eu estou vivendo. Um jovem de 19 anos falou isso: eu não sei para que eu estou vivendo, a minha vida não tem significado, não tem porquê. E é da igreja, gente. Isso é preocupante, preocupante. E talvez esta fala represente a sua, porque você não está nesta jornada, nesta corrida. Tudo que você faz é correr atrás do vento, como diz o grande sábio Salomão. Tudo que você faz é correr atrás do vento. E esta vida passa, esta vida é passageira, esta vida é fugaz. Eu gosto quando Pedro vai falar, quando Tiago vai falar, que a vida é como gotas de neblina que com o tempo vai se acabar, que a vida é como gotas de chuva, como neblina que com o tempo se dissipa. É a vida. Não se apegue a esta vida, não pode correr duas corridas. Ou você corre a corrida cristã, ou então você vai cair no buraco. E talvez você já caiu, mas dá tempo. Se você tem vida, ainda dá tempo de ressignificar. Dá tempo. Deus está presenteando você com hoje, para que você possa ressignificar a sua vida. E a partir desse ressignificar, colocar ordem na sua vida, colocar quem deve estar em primeiro lugar: Deus, não coisas, não família, não dinheiro, e nem igreja, mas Deus. Tem um autor chamado Philip Yancey, ele escreveu um livro intitulado Sou Cristão Apesar da Igreja. E Philip Yancey, ele entrou em crise, porque ele percebeu que algumas igrejas da América estavam se tornando grandes teatros de show, se tornando grandes lugares sacros, mas a vida como um sepulcro caiado. Então ele começou a olhar para as Escrituras e começou a entrar em crise, e ele tirou um tempo sabático. Então ele escreveu esse livro, Sou Cristão Apesar da Igreja. Deixa eu falar para você uma coisa que não vai escandalizar com o seu pastor, tá? Não vai escandalizar. Igreja pode te levar para o inferno, se você for um mero religioso.
igreja pode te levar para o inferno. Se você acha que está aqui dentro, ou ser membro, isso já basta. Vai para o inferno. Se você não estiver nessa corrida da fé, e aí vindo para cá, para adorar o Deus que deve ser adorado, e a cada dia mortificar a carne para viver uma nova vida, mas você pode estar aqui dentro, e ser um filho de Deus, adorar a Deus, se consagrar a Deus, consagrar a sua vida, a sua família, e fazer toda a diferença, porque você foi chamado para isso. Fomos chamados para isso, para correr na vida cristã. Não fomos chamados, eu já citei aqui várias vezes e vou citar novamente. Tem muita gente que está correndo numa esteira, corre, corre e não sai do lugar. Tem muito crente que corre, corre e não sai do lugar, porque está correndo a sua própria briga, a sua própria corrida, as suas próprias decisões, suas próprias escolhas. Mas não está mortificando a sua carne, não está lá cumprindo, indo para a meta que é o Senhor Jesus. Aí tudo que faz é fuga, numa visão psicológica faz, quando vai dormir, já tem que fazer alguma coisa no outro dia, porque nada é suficiente. Mas com Jesus, Ele é suficiente. O pouco se torna muito. O pouco se torna muito. Então o povo aqui estava começando a desanimar devido às perseguições. E o autor vai dizer então, deixe os embaraços. Mas também ele vai dizer no mesmo versículo, deixe o pecado. Abandone o pecado. A palavra aqui significa isso, abandonar o peso do pecado. Peso do pecado. Aquilo que é pecaminoso, que eu estou fazendo no dia a dia, aquilo que não tem a ver com o senhorio de Deus, pecados que muitas vezes normatizamos, seja sexo, fofoca, vícios, pornografias. Qual é o pecado que está fazendo com que você não corra na jornada cristã e fez com que esse ano você ficasse petrificado, parado? Então o autor aqui está nos levando a refletir sobre o pecado, porque o pecado vai fazer com que a gente não tenha o desempenho para esta corrida. Queridos, há muitos tipos de pecado. O autor aqui, ele estava se preocupando com o pecado ameaçador do momento para os seus leitores, que era o pecado da apostasia. E a figura aqui para usar o pecado é de vestes amplas, compridas e soltas ao vento, que seriam absurdas para um corredor, a qual embaraçaria e pisaria em franjas compridas e cairia. Então, qual é o pecado que você domesticou? O que é algo doméstico? O que é algo doméstico? O que é, Renata? Quando a gente... Algo doméstico, o que seria algo doméstico? É aquilo que a gente vive de forma corriqueira, que a gente faz porque faz parte do dia a dia. Tem muita gente que já domesticou o pecado. Você não vai correr como deve correr. Jogue esse pecado fora. Eu não sei qual é. Jogue esse pecado fora. Comece o ano de 2025 diferente. Faça um propósito com Deus. Deixa todo o embaraço, todo o peso. E o pecado, você sabe qual é o pecado. Deus não me deu essa palavra aqui por engano, não. Você sabe qual é o pecado que você tem que jogar fora, que você tem que confessar diante de Deus e mortificar a carne. Você sabe qual é. Então Deus está dizendo para você nesta noite, corra esta corrida, deixe o pecado, comece uma vida nova, ressignifique a sua vida. Esses pesos, essas tranqueiras, esses embaraços, jogue fora, comece de novo.
Amém, igreja? Todos nós, Deus precisa fazer algo em mim e em você. Ninguém aqui chegou na estatura de varão perfeito. Eu tenho meus pecados, você tem seus pecados. Nós estamos na corrida. E o desafio para todos nós é que mortifiquemos a nossa carne todos os dias e entremos na sala do trono e em oração, consagração, jejum, leitura da palavra. Esses pecados vão sendo tirados, porque pecado só é tirado com jejum e oração. Pecado não é tirado ouvindo simplesmente uma pregação, não, mas é eu dentro do meu quarto, orando, me consagrando, chorando na presença de Deus, pedindo força, porque por nós não conseguimos. É força do Espírito, como diz Zacarias, força do Espírito, ação do Espírito, dinamis do Espírito. Então peça a Deus, saia daqui com isso no coração. O autor aqui está nos levando a refletir, mas também o autor vai nos levar a refletir sobre correr com perseverança. Nesta tradução fala perseverança, em algumas mais antigas fala paciência, perseverança, perseverança. Você precisa perseverar. Você não pode ficar cabisbaixo diante do que está acontecendo, do que já aconteceu. Muita coisa aconteceu, muita coisa vai acontecer conosco, mas nós temos que continuar com perseverança. Perseverança é a qualidade de quem não desiste, qualidade de quem insiste, não parou. Perseverança é a capacidade de suportar o peso das provações sem se deixar abater pelo desânimo. Ou seja, a vida cristã é uma ação contínua, perene, constante, não pode ser parada aqui e ali pelo cansaço, pelo medo, pela indefinição, pela dúvida. Não pode, minha gente. Corramos a corrida que nos é proposta. Temos uma corrida para o ano de 2025. Devemos correr com mais perseverança do que corremos nesse ano vigente. Deus nos desafia a isso. E seja quais forem os obstáculos e os sofrimentos a serem enfrentados, a corrida precisa prosseguir. A corrida precisa prosseguir. Amém, igreja? Ou misericórdia? Você está disposto a correr? Sim ou não? Precisamos estar dispostos a correr, a correr. Mas também, o texto vai finalizar, aí no começo do versículo 2, do capítulo 12, olhando para Jesus. Se a gente não olhar para Jesus, gente, nada vai dar certo. Olhando para Jesus, faça de sua vida uma corrida espiritual, onde o seu alvo seja Jesus. Faça dessa corrida uma corrida espiritual, onde o alvo seja Jesus. Assim como aqueles corredores, aqueles atletas, corriam com os olhos fitados na meta de chegada, nós também possamos fitar os nossos olhos para Jesus, o nosso autor e consumador, com o pensamento de ganhar o prêmio, com o pensamento de caminhar, de viver com a mente cheia de pensamentos a respeito de Jesus, a respeito de tudo aquilo que Ele idealizou, a respeito de tudo aquilo que Ele fez, sua redenção, aquilo que Ele realizou. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou no céu vitorioso, pelo sacrifício perfeito. Jesus, o grande Deus, está à direita do Pai, intercede por nós. Nós temos um sumo sacerdote, e pela obediência, por ter enfrentado tudo o que enfrentou, todo o sofrimento, toda a morte,
conquistou realidades espirituais que a gente só vai conseguir visualizar se estivermos na corrida da fé. Nesse sentido, a nossa vida muda. Quando a gente começa a olhar para a vida não a partir das dificuldades, mas a partir do que Deus tem para nós, as coisas mudam. Porque dificuldades preparam pessoas comuns para o extraordinário de Deus todo dia. Todo dia. John Stott vai dizer em um de seus livros: não desviemos, pois, os olhos dele, nem os horrores do mundo em que vivemos, nem as seduções desse mesmo mundo contraditório, nem nossos próprios impulsos interiores de concupiscência e orgulho, nem a voz da serpente disfarçada em pregadores de doutrinas diabólicas que postam de um lado e de outro ao longo da estrada em que andamos nos devem desviar as atenções. Olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. Esta corrida sua, esta corrida minha, ela só tem um significado se a meta for Jesus. Normalmente, quando chega no final do ano, a gente faz um mapa mental, né? Algumas pessoas utilizam até agenda. Até algumas pessoas daí já me mostrou: pastor, já estou com a minha agenda anotando o que eu preciso fazer. Teve um irmão que falou assim: pastor, eu vou emagrecer muito, eu vou malhar. A gente faz as nossas anotações, né? As incumbências para o próximo ano. Mas a pergunta é: dentre estas incumbências está o crescimento na corrida cristã? Dentre estas corridas está lá, implícito e explícito, que eu vou ler a Bíblia em 6 meses, que eu vou orar mais, que eu vou pagar um preço de dar mais tempo para Deus, vou me consagrar mais, vou jejuar mais, vou estar mais presente na igreja, vou voltar a dizimar, vou me tornar um dizimista fiel, porque isso é bíblico, Há muitas incumbências que nós deixamos para trás, muitas incumbências. Mas o texto nos leva a esta reflexão, e tudo isso faz toda a diferença quando olhamos para Jesus. Então olhe para Jesus, é o único que é capaz de fazer com que a gente continue persistindo nesta corrida que nos é proposta. E diante disso, então, é necessário reagir em face a alguns obstáculos, porque, meus irmãos, há muitos obstáculos, não é, na corrida? Ou não? Ninguém aqui tem obstáculos? Eu tenho muitos. Há muitos obstáculos na corrida da fé. Há muitos pântanos, há muitas escuridões, há muitas noites escuras da alma. Há muitos problemas que nos afetam. Os maiores sofrimentos que estavam aqui ameaçando os leitores eram os sofrimentos produzidos por perseguições. E eles precisavam suportar, eles precisavam entender para não cair no desânimo. Eram muitas perseguições que estavam ali para eles. E o escritor aos Hebreus procurou ajudá-los, levando a entender que esses sofrimentos poderiam ser usados, presta atenção, como proveito para a disciplina e para o fortalecimento do caráter cristão. O autor estava levando eles nessa reflexão. O fato de estarem sofrendo não deveria levá-los a estarem duvidando da filiação de Deus e também da eficácia do Evangelho. Pelo contrário, deveriam levá-los a afirmar ainda mais que somos amados por Deus. Então, se você está passando problema hoje, passou no ano,
E eu não vou aqui abrir uma caixinha de promessa, falar que 2025 não vai ter problema, vai ter e muito. Mas o que muda na mente humana é a forma como nós olhamos para esses problemas. Ou eles serão oportunidades para crescermos, porque Deus está conosco, ou eles serão o quê? Empecilhos para a gente não crescer na vida cristã. Precisamos olhar como mais um patamar, e nisto eu vou crescer, e vai servir como experiência, e Deus vai estar comigo, vai estar do meu lado. Eu olho lá em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, o texto fala: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. Então eles estavam ali passando por tantos combates e aflições, estavam ficando abatidos, sendo que alguns deles não eram realmente regenerados, estavam ali retrocedendo, porque o crente, que é filho de Deus, ele continua caminhando com Deus. Quando pecamos, Deus não olha o nosso pecado, olha o Cristo que morreu pelos nossos pecados. Esse para os filhos de Deus. Alguns estavam retrocedendo ali porque não eram de fato. E era preciso reagir então. Reagir. Então o texto vai, coloca aí por gentileza, Nairo, vai dizer: eles deviam tornar a levantar os braços e firmar os joelhos. Se eles estavam desanimados, tinham que levantar. Um atleta, quando está desanimado, os braços ficam, e ele não fica em preparo, mas quando ele está animado, ele está ali, ó, com as mãos levantadas, com os braços levantados, sabendo da superioridade de Jesus, a eficácia do sacrifício de Jesus. Então ele sabe para onde ele está indo, para onde ele está correndo. A sua vida está firmada em Deus, não está vivendo uma vida vacilante. Também eles precisam correr em linha reta. Os leitores estavam como atletas, cansados, começando ali a fazer sinuosidades na pista. Era preciso acertar a direção em linha reta. Acerte a direção em linha reta. E na vida cristã, o que seria essa linha reta? O que seria essa linha reta? Evitando como cristãos as sinuosidades de ventos de doutrinas, evitando amodismos religiosos, ficções e fantasias, autoexaltação, falha ética, comportamento errado, e tantas outras coisas, evitando disfarçar de ganâncias, evitando viver uma vida sob a alegação da modernidade. Não, há tantas coisas que nós precisamos para podermos andar em linha reta. E por último, deviam ajudar os que estivessem fraquejando. Queridos, a carreira cristã não é uma corrida egoísta. A corrida cristã não é uma corrida egoísta em que ser vitorioso contra os demais. A estrada cristã, a corrida cristã, é a corrida da solidariedade pelo amor. Quem compete quer que todos os outros competidores também estejam caminhando para ganhar aquilo que lhe foi proposto. E a pergunta é: a nossa igreja, ela está assim? É um desafio para mim e para você. Ninguém aqui está competindo com ninguém. Nós estamos olhando para Jesus, nós estamos correndo na mesma corrida, e um vai ajudando o outro. A vitória não consiste em superar os outros, mas em todos superar os obstáculos do caminho. E por causa dessa solidariedade, nós ajudamos aquele que fraqueja. Por causa dessa solidariedade, nós ajudamos aquele que está devagar. Nem todos estão correndo perseverantes, mas nós vamos pegar aquele que está devagar. Esta imagem eu peguei de um atleta no atletismo mundial.
que já havia ganhado, e ele voltou para pegar o outro, para ajudar. Que nós possamos fazer isso na nossa jornada. A corrida é de todos nós, a corrida é minha, é sua. Que você possa, nesse ano de 2025, de forma espetacular, extraordinária, viver o melhor de Deus, o novo de Deus, nos caminhos de Deus, e vai fazer toda a diferença. Vamos cantar? Vamos cantar uma canção para findar esse momento, e que você possa sair daqui, tendo a certeza, a corrida não acabou. Amém, igreja? A corrida não acabou. Há muita coisa a ser feita, há muita estrada ainda para pisarmos, mas a diferença é que o nosso Deus vai alçar os nossos sapatos, para que possamos pisar, seja em pedras, seja por tropeços, seja por descaminhos, mas Deus alça os nossos pés, para transcendermos aquilo que é para ser transcendido. Quando olhamos para Jesus, esse caminho, ele se torna um caminho sobremodo excelente. Não olhamos para a direita nem para a esquerda, olhamos para Ele. E quando olhamos para Ele, nós vamos até Ele, e Ele nos pega. E se no meio da corrida, nós cairmos, pessoas estarão ali para nos levantar. E se pessoas não estiverem ali para nos levantar, o próprio Deus vai nos levantar. Foi isso que Ele fez desde o passado, e continua fazendo, e vai fazer, até o último dia da nossa vida. Amém, igreja? Vamos cantar, e depois nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque estamos nesta corrida. Você está nesta corrida, mas Deus está com você, nesta corrida. Não comece 2025 sozinho, esteja na corrida, mas com Deus, olhando para Deus. Cantemos.